Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você sabe a real diferença entre Machine Learning e Inteligência Artificial? E como estes conceitos e tecnologias afetam o dia a dia do nosso trabalho como designer? Pois bem, é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje aqui neste episódio. E para somar com a gente, eu convidei um cara que atua como UX Designer Senior na Click e mora no Canadá. Salve, salve, Marcos Rezende. Fala, Luan. É um prazer estar aqui conversando com você e obrigado pela oportunidade. Pô, cara, prazer é meu, valeu aí por vir falar sobre esse tema que em 2023 tá bem em alta, né? Começou o ano de 2023 bombando aí sobre inteligência artificial, machine learning, e eu acredito que vai ser bacana a gente trocar uma ideia sobre isso, principalmente da visão de alguém que tá morando fora do país, né? Que às vezes a gente aqui no Brasil, muitas das tecnologias vêm de fora pra dentro aqui pra gente. Então alguém que tá morando fora consegue também ter uma visão diferente de como as coisas estão caminhando por aí, mercado de trabalho, etc. Então eu acredito que vai ser muito legal a sua contribuição aqui pra gente nesse episódio e com a comunidade de design no geral aqui, né, que o pessoal gosta bastante de ouvir podcast. E antes eu quero só deixar uns recadinhos aí pra galera, pra quem gosta aqui do nosso projeto do Papo de UX e quer contribuir de alguma forma, você pode fazer um Pix pra gente através da chave pix@papodeux.com.br e você pode contribuir de uma outra forma também, de forma gratuita, que é deixando seu like. Então se você está ouvindo aí pelo Spotify ou qualquer plataforma de podcast, deixa seu like, segue a gente. Se tá no Spotify, você pode dar 5 estrelinhas aí que impulsiona cada vez mais este episódio para outras pessoas ouvirem também. E você pode pegar o link e compartilhar pelas redes sociais. Marca eu lá no LinkedIn, marca o Marcos também lá no LinkedIn, pode postar também no Instagram, marcar o nosso @papo de UX por lá, jogar nos grupos de Telegram, WhatsApp. A gente compartilha tanta coisa às vezes zoada, né, meme, não sei o que. Compartilha esse link desse conteúdo bacana que eu tenho certeza que vai contribuir e ajudar com outras pessoas, reflexões aí falando a respeito de inteligência artificial e machine learning. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal aí pra vocês. Pra quem quer aprender UX design, product design e UI design com a liderança de grandes empresas como Nubank, Quinto Andar, iFood e descobrir na prática os erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Terra, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveite o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo agora este episódio de 20% de desconto em todos os seus cursos e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX design do mercado. Acesse aí o somostera.com e use o cupom Papo de UX, ou você também pode clicar no link que estará disponível na descrição deste episódio e receber aí esse descontaço que a Terra está dando pra gente. Muito legal, né, galera? E Marcos, antes da gente entrar nesse tema, nesse assunto, conta pra gente um pouquinho como que você começou sua carreira, como você foi parar aí no Canadá, como que você trabalha nessa empresa aí na Click, que você falou pra mim, né, nos bastidores, que ela é da Suécia, é isso mesmo? Isso, a Click é uma empresa da Suécia. Vou tentar compilar em poucos minutos um pouco da minha jornada. Atualmente eu trabalho na Click, junto com profissionais de diferentes lugares do mundo. Eu estou no Canadá atuando com pessoas de todos os países, assim. Praticamente no meu time é um de cada país, incluindo Suécia, Londres, Estados Unidos, Espanha, França, Bélgica, Índia, enfim, quase uma ONU. Mas hoje eu moro no Canadá, mas eu comecei no Brasil me formando em design, minha principal disciplina, depois atuando como web designer em agências. Devido ao mercado, senti que o mercado não estava maturo o suficiente para trabalhar com web. Naquela época, eu trabalhava criando websites usando a tecnologia Flash, né, animações, e trabalhava com projetos de gamification e learning, né? Ou seja, de ajudar o game como uma forma de ensinar e interagir com alunos e como uma plataforma de ensino mesmo. Mas naquela época havia muito esforço de programação na parte de web design e meio que eu desencantei da área porque não era o webmaster como muitos queriam. A partir desse momento eu comecei a me dedicar muito a
métricas, usabilidade, testes AB, o que me fez entrar no universo de Web Analytics e aí eu não parei mais. A partir daí eu comecei a estudar muito estratégia, fiz uma pós em marketing digital para me dar mais embasamento. A partir daí criei minha empresa de estratégias que era entender o usuário por trás das decisões, então comecei a rodar meu negócio por trás. A gente que é brasileiro, a gente sabe que a gente cria vários planos para darem certo aí, e assim foi. Enquanto eu trabalhava em agência, eu tive minha consultoria por 5 anos no Brasil e trabalhei também para clientes inicialmente no meu estado, no Espírito Santo. Eu sou mineiro, mas atuei lá a minha carreira toda, como dentro e fora do país também. Até o momento que eu fui progredindo na carreira, trabalhei como gestão de projetos digitais, sempre com o UX como pauta, de uma forma ou de outra, e até o ponto que eu falei, que eu identifiquei que o mercado já estava maduro no exterior e era um desejo antigo, e eu pensei, por que não? Então, foi a partir desse momento, assim, a história é longa do processo de migração, mas, para resumir, eu decidi revisitar minha carreira. Eu já tinha conhecimento em UX, meu primeiro projeto na universidade foi em 2008, por exemplo, e foi referência até para o time de pós-graduação de Curitiba, na época, a Faber Ludens, que era um instituto que era muito famoso de design de interação, usabilidade, eu não sei quem que era dessa época, mas vai ver que eram poucas fontes em português de usabilidade, e essa realmente era uma referência que, se alguém jogou essa referência para mim, era porque o projeto era bom e isso me colocou um bom sinal em mente para que eu pudesse mover, e assim fiz. Então, no Canadá, decidi revisitar minha carreira, focado totalmente em UX. Agora, com conhecimento de empresário e de gestão de projetos. Cara, que legal. Você falou aí sobre o Flash, né? E eu acredito que muito do que você fazia ali para ensinar o pessoal através dos games era usando o Flash de fato, né? E tinha, quando era o ActionScript 2, eu até me aventurava um pouco. Quando saiu o 3, ficou mais difícil para mim, que entrou orientação a objetos, tudo. Depois de um tempo, durante a minha jornada, até cheguei a fazer curso de Java, né? Aprender programação, cheguei a programar muita coisa. Eu cheguei a ser webmaster na época, que fazia site completo, né? Era o product design com mais programação, digamos assim, naquela época, né? Que tinha esse título, mas também não curto programação, assim. Eu aprendi, fiz muita coisa, mas não é o meu maior prazer no dia a dia, né? E, cara, quando que você começou a se aventurar aí a respeito de machine learning, inteligência artificial? Foi logo que você chegou aí no Canadá? Que ano que foi que você chegou no Canadá aí também, né? Eu já fiz 2 perguntas em uma aqui de novo. Eu cheguei no Canadá em 2020, já vim como residente permanente, né? Já tive o visto aprovado, que era parte dos meus planos. Mas eu comecei mesmo a estudar essa área em 2016. Eu fiz parte da primeira turma de Big Data na SPM, SPM, né, pra gente, em São Paulo, e para mim foi um desafio, porque eu era o único designer da turma. Eu tinha engenheiros de software, engenheiros de dados, e a turma começou com 56, 57, e aí o pessoal foi desistindo porque era realmente muito complexo, mas eu não desisti. Foi dos 5 que apresentaram um projeto de graduação, eu estava lá como designer. Mas a minha ideia inicialmente era, como designer, entender os resultados por trás dos dados. Eu sabia que aquela decisão me levaria adiante em algum momento. Hoje eu entendo e conheço e trabalho com muitos designers com esse tipo de background, mas no Brasil até então não conhecia. Então hoje vejo que todas essas minhas decisões do passado, ter me dedicado também, eu tive experiência de trabalhar como diretor de BI no Brasil, numa perspectiva de visualização de dados, não de colocar minha mão, não de ser hands-on, né, de botar a mão na massa para visualizar, de criar visualização de dados, mas eu contribuí, isso me ajudou a me preparar e estar hoje na Click, tá trabalhando nessa empresa, que é uma empresa global e que atende clientes de todos os segmentos nessa indústria, né? Cara, e você falou que você foi para 2020, que foi o ano que explodiu a questão aí do Covid, né? Como é que foi para você chegar aí nesse ano? Você já chegou empregado já? Como é que foi o rolê assim todo? Boa pergunta. Eu sou muito planejado com minhas coisas, né? Então, eu iniciei o networking aqui 2 anos
2 anos antes. Então, eu iniciei meu voluntário aqui no Canadá, porque eles valorizam muito o lado do voluntário. Então, eu comecei como voluntário remoto, o primeiro voluntário remoto do time. É uma ONG que ajuda idosos mais velhos conectando com tecnologia, treinamento e suporte. E criei novos amigos aqui, foi maravilhoso. Aqui em Ottawa, eu estou baseado em Ottawa, que é a capital do Canadá, a terra da Frozen. Faz muito frio aqui. Mas eu recebi minha primeira oportunidade de freelancer ainda do Brasil. Eu apliquei, não tinha vaga, mas eu resolvi aplicar para uma agência que ficava em downtown, que é no centro da cidade aqui, e eles aprovaram. Foi um trabalho freelancer que quando eu me mudei, eles resolveram oficializar. Então, eu fui em etapas. Mas, para ser real, eu comecei visitando presencialmente 2 semanas, depois veio o Covid. Ou seja, eu consegui. Foi uma labuta difícil para mim. Depois, eles cancelaram meu contrato, porque veio o Covid, veio aquela incerteza para todos nós, né? Então, foi isso, assim. É tudo planejado, mas o Covid não estava. E fiquei em hold com o meu contrato, ou seja, segurando até outras decisões. Eu preferi não buscar outras oportunidades, até porque já tinham me conhecido, já tinham conhecido meu trabalho, e era questão de tempo. Enquanto isso, eu fui dedicando ao meu portfólio e aguardando esse tempo mesmo. Eu já estava planejado e foi a melhor decisão. Quando eu voltei, me chamaram novamente. Eu voltei como contrato físico. Um ano depois, fui promovido a lead, coordenando um time dentro de UX, e sair dessa agência com o meu primeiro estudo de caso. Essa era a minha meta, assim, terminar pelo menos um estudo de caso. Eu ainda trabalhei para o governo do Canadá, criando um estudo de caso, fazendo um projeto para os Estados Unidos, México e Canadá. Foi assim, o que para a gente, comparando, era a mesma coisa que o Diário Oficial. Então, você imagina, um imigrante já chutando a porta, pegando um projeto do governo e trabalhando com uma das principais plataformas de decisão de legislação do país. Então, esse foi minha função. De um lado foi uma experiência bacana, de outro a equipe, eu saí de lá com a equipe deixando as portas abertas, porque eu trouxe metodologias e um approach brasileiro que para eles foi novo e eles gostaram bastante. Trabalhei com workshops, então foi uma experiência de muito valor para os dois lados. Pô, que legal, cara. E nesse tempo que você ficou esperando ali por conta da pandemia, como é que você tinha já se preparado em termos financeiramente? Porque eu entendo que às vezes você se preparou psicologicamente, etc. Não esperava uma pandemia e tal, mas... E a parte da grana, né? Às vezes o que mais pega na galera que às vezes escuta e fala, pô, mas você ficou sem trampar? Como é que você fazia aí morando fora do país, sem família, sem ninguém? Como é que você se virou assim para levantar recurso financeiro? É parte do planejamento, né? Então, na época que eu trabalhava no Brasil, além de trabalhar no emprego full-time, eu trabalhava tinha meu próprio negócio e ainda trabalhava como instrutor em minhas horas vagas, né? Você era o Július, né? Era três Isso, trabalhos, o Július. isso. E a gente que é brasileiro, a gente sabe, assim. Mas minha principal meta ainda, nesse cenário, ainda fazendo voluntário remoto, eu tinha noção do meu excesso de trabalho, mas aquilo ali era por pouco tempo e era um esforço que era para planejamento mesmo, financeiro. Então, isso me garantiu ter 3 anos. Se eu tivesse sem emprego durante 3 anos, eu tinha como me manter aqui com a minha família inteira no Canadá, pagando aluguel, comida, talvez vivendo não com a vida confortável com muito lazer, mas assim, e eu me coloquei o desafio, que eu falei assim, né, então se 3 anos é suficiente para mim, ou mais do que suficiente, então eu vou dar o meu melhor e eu não vim para perder, eu vim para ganhar, né, então vim com essa mentalidade, eu sabia que as coisas não seriam fáceis, mas estava disposto a dar o meu melhor. Então, eu me coloquei o prazo de pelo menos 4 ou 5 meses. Se nada mudasse, né, eu buscaria outros planos, mas esse foi o cenário, assim. É claro que não é confortável a gente usar o dinheiro do real, porque a gente vai convertendo, perde muito, mas eu não foquei tanto nisso. Eu trabalhei para isso, então eu trabalhei para ter essa reserva, não imaginaria que eu usaria imediatamente, mas uma decisão também foi não ter freelancers. Continuei com alguns freelancers do Brasil, mas eu decidi finalizar. Isso foi importante falar, porque eu quis realmente mudar a chave para rentabilizar aqui, para ter minha concentração, meu foco totalmente aqui. Por isso que eu dediquei meu portfólio, quis criar a minha persona aqui, né, do zero, porque no Brasil ainda era conhecido, né, pelo menos na minha região, assim, as pessoas sabiam quem eu era e qual era a minha capacidade de entrega. Então, aqui era assim, quem sou eu? Então, eu precisava fazer meu nome, assim, né.
precisava dedicar a mim. Então foi uma etapa fundamental, eu acho, que nesse tempo, em vez de ficar desesperado, assim como eu tinha planejado, foi um momento de revisitar a minha carreira. Cara, muito bom. E você falou aí desse projeto que você trabalhou para o governo aí. Você usou de inteligência artificial, machine learning também? Ou foi mais focado em UX mesmo ali, fazer pesquisa, protótipo, teste, validação e etc? Foi totalmente diferente, porque era um projeto completamente diferente, mas dos pontos interessantes foi considerar os usuários, que aqui a gente fala, aí a gente tem o francês como a segunda língua. Então imagine que eu participei de um teste de usabilidade com uma pessoa em francês cega, por exemplo. Então você imagina a complexidade. Então a gente pegou usuários assim totalmente fora da curva para cobrir totalmente os potenciais usuários. E foi uma experiência maravilhosa, porque, claro que a máquina ajuda a gente eu tive um suporte de uma pessoa que falava francês também, mas os insights para o não nativo é um desafio, mas ao mesmo tempo oportunidade. Então, conseguimos categorizar e pegar excelentes resultados a partir das duas línguas também. Então, mas basicamente foi um projeto mais focado em experiência do usuário e metodologias, em frameworks para a gente atender às metas aí, principalmente ligadas à legislação canadense. Pô, eu imagino que deve ter sido um desafio mesmo. Já era um desafio você estar por aí, né, pô, morando em outro país, diferente, aprendendo a cultura nova e etc e tal. Depois de uma pandemia, né, ainda não tinha passado, meio que tava no meio, ao mesmo tempo tendo que aprender francês ali, conversando com pessoas que você não conhece de outra cultura. Cara, muito legal. Acredito que isso trouxe muito aprendizado para você, né, assim, como carreira e tudo mais. E aí, falando um pouquinho sobre a questão de machine learning, cara, como é que você define esse termo, assim, pra galera que tá nos ouvindo, principalmente designers, assim, ou de outras áreas também que curtam ouvir aqui o Papo de UX, como que você classifica isso, assim, pra galera, assim? E depois aí eu quero complementar também com a questão da diferença com a inteligência artificial, né? Porque às vezes essas duas informações se conectam, tem hora que a galera fala machine learning, tem hora que o pessoal fala inteligência artificial, é um sinônimo, uma coisa ou outra. O que é essa parada aí? Interessante. As pessoas confundem muito, até porque, assim, é um conhecimento muito técnico mesmo, né? Se eu pudesse explicar para um leigo o que seria machine learning, né? Seria o aprendizado da máquina sem necessidade da interferência de computadores ou de programação para ensinar a máquina como comportar. Então, você imagina que a gente precisa categorizar alguma coisa e trabalhar com reconhecimento de imagens para que a máquina identifique padrões. Imagine que eu entregue para a máquina diversas imagens de gatos. Eu não preciso falar para a máquina que aquilo é um gato, sabe, das características do gato, não. Simplesmente eu coloco uma sequência de imagens aí, quando eu falo sequência, muitas imagens, e a partir disso, o machine learning consegue identificar padrões. Então, o que o gato tem? Uma orelha pontuda, um olho arredondado, o bigode, sabe assim? Então, algumas informações que permitem criar padrões e reconhecer que aquilo é a mesma coisa. Então, basicamente, essa é a ideia do machine learning. Sem interferência humana, e a máquina consegue aprender por ela mesma a partir do reconhecimento de padrões. Mas como nem tudo é perfeito, se você colocar talvez um gato e te aparecer uma imagem de um gato por trás de um portão, como o nosso portão brasileiro, que tem as grades, ele pode reconhecer como, dependendo da quantidade de imagens, e aí uma outra análise faz sobre o que é um tigre, ele pode reconhecer aquela imagem como um tigre. Então, nesse momento, entra a interferência humana de dizer se aquele conhecimento é verdadeiro ou não. E a partir disso, a máquina vai aprendendo com ela mesma. Quando aquele tipo de imagem aparecer, ela vai fazer uma outra análise ou vai gerar uma análise paralela. Teria, por exemplo, imagens de gado lá atrás de portões com sombra, mas a gente não tem imagem suficiente, concorda? Isso é uma exceção. Então, o que nos remete a dizer que ela não é 100% confiável, ela precisa de um segundo olhar, mas, em geral, ela consegue fazer análises de padrões com base em grande quantidade de imagens. Mas por isso que vale a pena a gente ressaltar aí que ela aprende com ela por si só, mas o comportamento humano, o comportamento nosso é fundamental para dizer se aquilo faz sentido para a gente ou não. E aí, mais um exemplo,
que é muito comum de meme de internet, é confundir, por exemplo, o cookie com o chihuahua, aquele cachorro. Ou seja, não sei se você já teve a oportunidade de ver o rosto, se você olha em 3 segundos, é chihuahua ou é cookie? É um pouco mais ou menos semelhante a isso. Pô, bacana, gostei da sua explicação, ô Marcos. E qual que é a diferença para inteligência artificial? Porque aqui você falou sobre a questão do aprendizado de máquina, que é a tradução de Machine Learning, mas e a inteligência artificial? Como é que ela entra nisso? Ela faz parte do Machine Learning? Ela é uma outra coisa ou ela é a mesma coisa? É sinônimo um do outro ali? É muito interessante falar assim, porque quando a gente fala inteligência artificial, as pessoas já lembram logo do ChatGPT. Mas a gente queria falar assim que se você for estudar mesmo inteligência artificial, você vai ver que ela começou lá na década de 50. Então é algo que não é muito antigo. E ao mesmo tempo ela tem evoluído em termos de predições, em termos de tecnologia, em termos de conhecimento e acessibilidade. Então hoje a gente pode colocar que o machine learning é uma técnica dentro do guarda-chuva inteligência artificial. Então, é uma parte do que a gente chama do guarda-chuva da inteligência artificial tradicional, que é aquela raiz que começou da década de 50, que tem ajudado processos em empresas de diferentes setores a tomarem decisões, né? Então, se a gente pudesse resumir, é como se fosse qualquer tipo de decisão que normalmente exigiria inteligência humana, como reconhecimento de fala ou tomada de decisão, que é difícil de tomar se você tem um conhecimento raso de informações ou você precisa de tempo para analisar, a gente pode considerar isso como inteligência artificial. Atualmente, a gente estuda muito sobre a inteligência artificial generativa, né? É o Generate AI, que aí inclui a criação de imagens ou de voz a partir de replicação, a partir de uma base, enfim, ou a interpretação de prompts a partir de descrições e de uma forma mais simplificada falando, né? Consegue transformar aquele código de imagem que foi decodificado em pontos que a gente não consegue nem enxergar, em micronódulos ali, em algo visual. Então, hoje é essa inteligência artificial que a gente consegue entender, né, que a gente consegue mais visualizar. Por quê? Porque é mais acessível, existem muitas ferramentas gratuitas e o fato do ChatGPT ter colocado open source, né, permitiu, por exemplo, que fosse mais acessível e que as pessoas pudessem testar, né? Antigamente, a inteligência artificial ela era restrita, você tinha que pagar os softwares, tinha um propósito, principalmente focado em negócios, então, e principalmente era algo muito técnico. Então, para chegar ao ponto de você só inserir um prompt dentro de uma ferramenta, teve gente por trás trabalhando para facilitar o acesso à inteligência artificial e permitir que ela fosse mais fluida para o usuário, né? Pô, bacana. Então, se a gente olhar, igual você está explicando aí, o Machine Learning, ele está dentro do guarda-chuva da inteligência artificial. Exato. Tipo, quando a gente, para dar exemplos aqui para o pessoal que está nos ouvindo, o ChatGPT, ele é uma inteligência artificial. E ele não tá, tipo, não é uma machine learning, porque você tem que imputar informações para que ela possa te devolver aquilo que alguém programou por trás. O machine learning, se fosse um ChatGPT com machine learning, seria diferente. Eu não imputaria informações, ele conseguiria me trazer retornos. Como é que seria, assim? Você consegue pensar num exemplo de ChatGPT com machine learning diferente de ser só uma inteligência artificial? Só assim, com muitas aspas, né? Porque tem muita programação por trás, muitos estudos ali, né? Excelente pergunta. Então, para sumarizar, para resumir, né? E se eu pudesse combinar os dois, eu usaria a ferramenta da Click hoje que a gente faz essa combinação, que é o Auto Machine Learning, que é AutoML, que a gente utiliza a combinação da inteligência artificial, né, com o Machine Learning. Então, são duas coisas. Existe a análise preditiva, né? Então, prever o futuro, ninguém tem uma bola de cristal, mas a partir da análise dos dados, você consegue fazer projeções a partir de repetições de padrões. Existe o processo de analisar o passado a partir da quantidade de dados. Então, o input principal, ou seja, a informação que você coloca como a base de dados ali, ajuda a ferramenta a entender o passado, e com a inteligência artificial e as ferramentas combinadas, ela ajuda a fazer predições para o futuro também, gerando insights. Então, antigamente,
nesse tipo de software, a gente usava muito a expressão guiado por dados, data-driven. Então, cada vez mais a gente está usando a expressão decision-driven, que os dados, a ferramenta já está guiando para os dados, já está deixando os insights mais claros. O ser humano que está sendo o ponto principal para entender a partir do contexto que o negócio é inserido e das variáveis que não estão inclusas aí, que são as variáveis de contexto, né? Então, é importante colocar esses dois pontos. Eu coloco esse exemplo porque, apesar da inteligência artificial da Click não ser a mesma do ChatGPT, e hoje a gente permitir integrações, como eu trabalhei em um projeto de automação, por exemplo, que usa o ChatGPT dentro da Click, em Click Automation, meu projeto anterior, porque aqui eu agora estou na outra equipe de AI e Machine Learning, então a gente faz essa integração. Mas se eu pudesse colocar um exemplo bem prático de aplicabilidade de Machine Learning em coisas que a gente usa diariamente, eu poderia citar dois. Um que a gente, na Amazon, quando o carrinho sugere alguma coisa para você, com base no contexto de compra, na frequência de compra, ou na livre exploração, que você está gastando muito tempo na tela, ele quer comprar, mas ele está resistente por alguma razão. Ou no Spotify, quando você consegue receber semanalmente uma lista de uma playlist com base nas últimas músicas que você escutou. Então, basicamente, esse seria um exemplo. Assim como a Amazon, assim como o Spotify podem errar, assim como você pode receber uma música e você fala, cara, eu não gostei dessa música, você está ensinando a máquina que aquela música, você não gosta dela. Você pode negativar o artista, o tipo de música, ele vai entender comparando. O que o Marcos quis dizer com isso? O que o Luan quis dizer com isso? Ele vai identificar padrões de outras músicas semelhantes, por exemplo, e vai evitar que aquilo aconteça novamente. E cada vez mais ele vai aprendendo, a máquina vai aprendendo com ela mesma a te servir melhor. Pô, maravilha, cara. Você foi falando aí, foi me dando insights de pensar, pô, fazer essa combinação que alguém já deve estar fazendo com relação a comprar e vender ações, né? Porque aí você falou que ela pode predizer futuros, que na verdade trazer insights, porque pode errar, pode vir de novo uma pandemia e mudar tudo a questão das ações que ela trouxe, porque você imputou os dados lá atrás. Mas ela vem aprendendo com o próprio mercado a trazer essas informações. Cara, eu acho que é muito louco poder explorar essas ferramentas, esses conceitos, né? E são infinitas possibilidades, né? Então, assim, existem já aplicativos que fazem isso e ao mesmo tempo, e aí eu retorno a falar sobre o decision driven, quer dizer, a ferramenta está te dando o insight, é você que vai decidir. Então, não jogar a responsabilidade da máquina, a responsabilidade da decisão é papel fundamental de nós, seres humanos, para que a gente possa usar de uma forma inteligente ter o controle final, em outras palavras, né? Porque a máquina pode fazer predições, mas existem coisas que estão por baixo do pano, vamos colocar como o Covid, que as coisas acontecem de uma forma muito súbita. Hoje a gente consegue gerar dados do Covid, mas olhando para o passado, para o futuro, algumas coisas a gente não consegue prever. Então, entender o momento da decisão e tomar essa decisão assumindo o próprio risco, isso que é o ponto central, acho que desse futuro, considerando inteligência artificial e machine learning. Marcos, aí, além desse exemplo que você deu aí sobre a questão da Amazon e tudo, que outros exemplos você pode trazer para a gente de como a questão do Machine Learning pode ajudar a melhorar essa questão da experiência para as pessoas que utilizam esses produtos? E aí, se você também conseguir trazer exemplos de produtos físicos, sabe? Tipo, onde pode estar contribuindo para que... Porque eu gosto sempre de falar pra galera, pô, produto digital agora tá bombando, tal, é legal, mas o conceito de UX não precisa ser só aplicado, né? E não deveria ser só aplicado tanto para produto digital. O UX design é muito mais amplo do que isso. Ele pode ser usado também em produtos físicos. Então, eu gosto sempre de pontuar isso aqui nos episódios, quando possível, assim, pra galera expandir um pouco e aproveitar as oportunidades, né? Porque a gente tá vendo que desde 2022, infelizmente, teve muitas empresas que fizeram demissões em massa e tudo mais, ainda tá rolando isso no mercado. Então, cara, vamos cavar essas oportunidades nesses outros mercados que ainda estão sendo poucos explorados e começar a explorar também o mercado de produto físico, sabe? Então,
Traz aí pra gente, se você puder, exemplos, mais algum exemplo com relação ao Machine Learning aplicado para melhorar a experiência em produtos digitais, mas também eu gostaria que, se você puder, lógico, em produtos físicos, sabe? Que eu acho que é muito bacana a galera começar a ter esse olhar para essa área também e não ficar preso e restrito num único lugar. Até porque, como eu falei, tá tendo muitas demissões, infelizmente, então, cara, vamos cavar oportunidades em outros lugares que ainda não estão sendo explorados, sabe? É super interessante isso, assim. Hoje, atualmente, eu vejo um movimento muito, assim, de, às vezes, você ter o produto físico, mas utilizando por trás a tecnologia virtual, né? Como um exemplo que eu vejo muito, assim, permitindo que você trabalhe com... Vou colocar o último lançamento da Human, que é usar um dispositivo que basicamente ele é físico, mas que não necessariamente ele funciona como um PIN, que não necessariamente você precisa ficar de olho na tela. Então, a ideia dele de criar isso é simplesmente fugir desse princípio de que a gente precisa estar ligado na tela o tempo todo, apesar de ser um dispositivo e ser físico, a gente está ligado ao digital, né? Então, os engenheiros que eram ex-engenheiros da Apple criaram esse produto que deve ser lançado no final desse ano ou no início do outro ano, que usa isso, a combinação de machine learning, inteligência artificial, como um método de conversação. Então, no meu ponto de vista, hoje, pegando os produtos mais comuns que a gente tem acesso, eu vejo muito, assim, produtos físicos que usam a base de tecnologia, mas que trabalham com o princípio de inteligência calma, calm technology, ou seja, que você precisa reduzir o número de notificações, mas ao mesmo tempo ser acionável. O Google já está criando projetos paralelos de fazer isso em casas, em elementos que, em vez de você escutar o som, o celular ficar pipocando notificação, você tem alguns aspectos visuais, presenciais, que você consegue observar no seu ambiente. Isso é interessante, mas focado em produto, o que eu vejo é isso. Por exemplo, dispositivos de voz, como Alexa, que indicam, muda a cor e permite que você consiga colocar como input o ChatGPT e a partir disso ela ser mais inteligente. É difícil um pouco fugir dessa parte, mas os produtos digitais, assim, não deixa de ser digital porque ele está ali, mas ele é físico também, porque tem gente que não tem conhecimento e ele funciona como uma conversa ali, né? Outro exemplo também que eu vejo é um dispositivo que é possível acoplar no celular na parte de trás e a partir de um clique ele consegue gravar a sua conversa, gerar uma pauta sobre a reunião e os principais insights para economizar tempo. Então, você não precisa entrar no aplicativo e ele é totalmente físico, sem telas, assim, apesar de usar a conexão e tudo mais. Então, inevitavelmente isso vai acontecer, né? Então, basicamente, eu acho que esses são os principais exemplos de utilidade. E o último, que ainda não é tão comum, gente, eu queria trazer um exemplo da Dinamarca, que é um restaurante focado em crianças e utiliza o Lego como uma forma de interagir e de você fazer pedido via cardápio. Eu achei super interessante. Eu não sei a tecnologia por trás, mas com certeza o reconhecimento de padrões como o Machine Learning, isso tem lá, porque a criança escolhe o que quer comer, cada peça do cardápio é uma peça de Lego que ele tem que montar, e a partir disso ele coloca na bandeja, então, os elementos do Lego, que não necessariamente é uma reprodução, por exemplo, de uma maçã ou de um sanduíche, ele monta aquele conjunto de elementos, coloca na prancheta, enfia no computador, o computador reconhece as peças de Lego, transforma em pedido, esse pedido é mandado para um robô e o próprio robô do Lego entrega o pedido real dentro de uma caixa de Lego. Caraca, mano, surreal isso aí. Louco isso, né? Surreal. E é na Dinamarca porque o Lego é da Dinamarca. Eu tô falando isso porque meu filho ele é fissurado com Lego. Eu falei, cara, um dia eu tenho que visitar esse restaurante. Tô esperando chegar aqui. Mas aqui a gente já tem robô servindo comida japonesa, assim. Você consegue fazer o pedido, ele vem, devolve a comida, sem interação humana. Só com robô, por exemplo. Mas isso não necessariamente é AI, né? Mas a partir do momento que o robô começar a conversar com a gente e a partir do momento que eu começar repetindo no restaurante, ele reconhecer que eu sou o Marcos, qual a minha quantidade de pedidos ou
que normalmente à noite chuvosa eu costumo pedir algum tipo de comida, aí a gente já coloca a conversa em outro nível. Mas esse restaurante da Dinamarca é tão interessante que me fez pensar que hoje os elementos físicos eles estão focados não na experiência final, né, que a gente chama em inglês no expect output. O expect output, ou seja, o que você espera no final é comer. Mas a comida nesse restaurante é a cereja no bolo. Porque a experiência de criar o Lego, da máquina reconhecer e do robô entregar na bandeja e a comida vira em camadas de Lego. E no final da última camada do box ainda tem um Lego de brinde pelo achievement, pela pura aquele cliente, criança, ter conseguido solucionar, que essa era a proposta do restaurante, isso é magnífico. Do ponto que eu falo que é físico, porque a máquina reconhece, ela decodifica que aquela peça é um tipo, automaticamente ela faz a leitura e transforma isso em algo real, que comida. É muito legal. Esse do Lego eu acho fantástico. Você foi falando aí do robô que tem aí que serve comida japonesa aí onde você mora. Eu já fiquei imaginando, né? Tipo, o Machine Learning nesse robô, e aí você chegando um dia, e aí, Marcos, vai querer o de sempre? E aí você não precisa, se você só falar sim, o robô vai lá e traz exatamente o de sempre, que você sempre come ali, né? E aí, igual você falou, pô, num dia chuvoso, ou um dia que você chega que você não tá com o mesmo aspecto físico, e esse robô consegue reconhecer e falar, pô, Marcos, hoje parece que você está meio triste, você já começa a falar, pô, mano, tipo, vai começar a ficar muito doido esse tipo de experiência nesses lugares e tudo mais. Isso. Entender o Marcos, entender o Luan, eu acho que esse vai ser o futuro, assim. Ao mesmo tempo assustador para a gente, porque vai conhecer a gente mais do que a gente. É um filme muito interessante que fala sobre isso, Missão Impossível Último agora. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver, mas eu recomendo aqui, fica como uma sugestão, porque todas as ações, não vou dar o spoiler, mas todas as ações estão concatenadas aí com os tópicos que a gente está discutindo hoje. Eu acho muito interessante. E aí, voltando a citar o AI PIN, que é o PIN The Human, que é a empresa que está propondo esse PIN para ser anexo na roupa, uma das propostas é ele entender quem você é. Então, na apresentação eu tenho até um artigo no Medium, que fica aí a dica para ler e conhecer mais sobre esse aspecto da interface humano-computador. Eu tive a oportunidade de fazer um curso no MIT também, então parte desses cases eu peguei lá. E uma parte muito interessante, que eu queria trazer o ponto aqui, que, por exemplo, o cara sendo diabético, ele consegue escanear só mostrando, dialogando com o PIN, e a máquina fala, mas você é diabético. Você tem certeza que você vai comer isso? Isso vai prejudicar as suas taxas. E aí eu queria trazer focado na experiência do usuário, que é o poder da decisão. Lembra que eu comentei do decision driven? Ou seja, no final a decisão é minha. Se você virar para a máquina e falar assim, quer saber, eu vou comer esse sanduíche sim. Então você tem a decisão e a máquina vai responder o quê? Tudo bem, aproveite o sanduíche. Isso eu acho demais. Então a gente vai ter esse poder. Então eu sei das consequências, mas deixa eu comer o seu sanduíche em paz. Então, jogar na responsabilidade é um nome pesado, mas dar ao ser humano a decisão final, isso é maravilhoso. Sim, com certeza. Que na verdade é o que a gente já faz hoje, né? Porque a gente vai numa nutricionista ou num médico, né? No endócrino, seja lá qual especialidade a pessoa vai, o médico fala, não faça isso, não coma aquilo, a gente já quer saber. Eu vou comer o que eu quiser, irmão. É minha vontade, eu vou morrer mesmo, então deixa o pau cair da folha aí, já era, mano. E com relação a tudo isso, cara, como é que você enxerga a questão da ética, da privacidade, né? A segurança de informação que tem por trás de tudo isso? Porque, querendo ou não, são dados. É muita coleta de dados para que a máquina consiga trazer esse tipo de informação para que a gente tome a decisão, beleza, mas onde que entra isso, cara? Nosso papo aqui, eu vejo uma linha muito tênue, sabe, entre tudo isso daí, porque ao mesmo tempo a gente tá falando de experiências legais, coisas positivas, mas nem todo ser humano tem boas intenções ou intenção sábias, né, de fazer as coisas. A gente sabe que tem muita gente por trás de muitas coisas, querendo ferrar com a vida dos outros e tudo mais. Então vai ter que ter muitas leis,
muitas discussões ainda sobre isso, porque eu acho muito perigoso ao mesmo tempo que é legal, divertido, mas e aí, né? Como é que fica? O que você acha de tudo isso, assim, desse bolo todo, desse... Concordo, e esse é o ponto de discussão mundial, né? Que os negócios estão começando a perceber, né? É, no Brasil tem a expressão que é o credo que delícia, que é um pouco disso que eu fico pensando, que assim, existem muitos pontos a serem analisados, mas ao mesmo tempo é muito interessante. Então, eu vejo um movimento de muita preocupação com a privacidade dos dados, e trabalhando em uma empresa que a gente lida com dados de todos os clientes, e aí eu falo cliente, a gente tem cliente, quer dizer, a empresa que eu trabalho hoje, ela tem sede em mais de 100 países, então eu tenho cliente que vai de bancos super tradicionais da Alemanha até a parte de software de games no Japão, por exemplo, né? Então, é complicado e são dados sensíveis. Então, do ponto de vista do negócio, é a nossa corresponsabilidade de saber seguir as regras e seguir o nosso modelo de privacidade que a gente divulga, ou seja, a gente tem que seguir alguns princípios principais, a gente chama do core principles. E durante meu tempo trabalhando com AI dentro da Click, um dos meus exercícios foi criar AI Core Principles focados em design, para servir como um checklist, que independente do briefing, independente do user case que eu venha trabalhar, eu posso ter aquele ali como um parâmetro a ser seguido. E um deles é isso, não só garantir a privacidade, mas deixá-la acessível para o usuário entender como a máquina ou como o software está interpretando ou está retendo os dados. Deixar ele decidir se ele segue ou não. Mais do que colocar aquele texto de inúmeras páginas que ninguém lê, traduzir em plain language ou uma linguagem mais simplificada e acessível. Então, assim, mais do que só colocar a informação disponível, dar ao usuário a oportunidade de entendê-la. Então, sumarizando, resumindo aquilo ali e dando acessos a uma documentação para deixar claro isso, né? Esse é um ponto. Porque a partir do momento que o usuário usa, ele está disposto àquilo ali. O segundo ponto é a nossa corresponsabilidade. A gente sabe que a máquina não é perfeita, então, em qualquer indício de identificação de um ID, que a gente chama, né, a gente tem que reportar imediatamente para seguir as boas práticas, e isso a gente tem feito em todas as formas. O usuário tem a precaução de trabalhar com diferentes formas de coleta das informações, mas vejo um movimento assim, dúbio. Por um lado, empresas que estão imersas totalmente em machine learning, e a combinação não falo que é perigosa, mas é explosiva, porque a partir do momento que você tem um aprendizado de máquina, que ela consegue fazer um entendimento, e uma inteligência artificial que consegue fazer o que o humano não consegue, que é conversar, que é tirar inputs, e consegue entrar numa conversa tete a tete, a partir de um aprendizado de uma máquina, ele consegue ir e voltar, vai para o passado, predizer o futuro, numa linguagem que você consegue entender. Então, potencialmente, e isso é o futuro, que já é o presente para a gente, né? E eu acredito muito nesse modelo melhorando cada vez mais, mas realmente é um impacto para a satisfação do usuário, assim, tem que ser primordial para a gente poder garantir o sucesso e não criar revolta por trás. Então, a ética por trás não só uma documentação, mas a discussão dos limites, como existem muitos países como a Itália fazendo, apesar de muitas opiniões, eu acho que trazer em discussão é muito importante. Por quê? A máquina, o machine learning, ela aprende a partir dos padrões. A partir do momento que aquele padrão ele é preconceituoso, a máquina não tem noção do que é preconceito. Mas um padrão, o que é o padrão? O padrão é repetição de acontecimentos que acontecem em grande quantidade e que a máquina identifica como algo comum. Então, identificar esses padrões que são preconceituosos é responsabilidade de nós, seres humanos, é quem está por trás. E é um trabalho, assim, sem fim. Enquanto houver discriminação
por conta da máquina, a máquina não tem CPF, eu não posso acusá-la, mas as empresas possuem o CNPJ, então, enquanto a empresa não identificar isso, existem usuários que apontam, que vão xingar muito no Twitter, como fala, que é o X agora, né? Que estão ali para apontar discrepâncias. E aí a oportunidade da empresa de observar, de escutar, de ter uma escutativa com uma oportunidade de aprendizado e rever os algoritmos para a máquina aprender com a máquina. Faz sentido? Total, cara, muita água ainda vai rolar ainda sobre esse assunto, com certeza. E Marcos, por onde você acredita que um designer pode começar a estudar mais sobre esse assunto, assim? Porque apesar de você ter falado que inteligência artificial começou a ser estudado desde as décadas de 50 e tudo mais, ainda são pouco conteúdo que se tem de fácil acesso pra galera que tá nesse meio da tecnologia e tudo mais, e principalmente nós designers que precisamos aprender mais sobre isso, porque a gente trabalha criando elementos que geram experiências para as pessoas através da interação. E não tem como mais correr de inteligência artificial, machine learning, tá aí, a gente tem que aprender como usar dessas ferramentas a favor do nosso trabalho, do dia a dia, sem prejudicar as pessoas. Onde a gente acha mais informação disso? Curso, livro, blog, YouTube, seja lá o que quiser, que você acredita que é importante as pessoas estarem por dentro, consumindo esse tipo de informação? Em língua portuguesa, eu tenho uma recomendação que é o Diogo Curtis. Ele tem um perfil no Instagram também, assim, e ele tem cursos gratuitos. Ele tem um conhecimento de machine learning, inteligência artificial, da raiz mesmo, antes da hype. Então, eu recomendo em língua portuguesa assim, a oportunidade de conhecer do lado técnico também. Ele é muito didático e talvez seja referência em língua portuguesa considerando a nível Brasil, tá? Ele é Diogo Cortis. Fica aí minha recomendação. Em inglês, atualmente a maioria das informações estão em inglês, evidente, né? Então, assim, eu recomendo hoje seguir a MIT. Todas as partes de inovação estão em empresas ou universidades. E a partir, por exemplo, esse AI PIN que eu comentei foi inovação do MIT há 10 anos atrás. Então, eles desenvolvem a discussão e aí empresas patrocinam a pesquisa e aí desenvolvem produtos reais. Mas, basicamente, eu recomendaria seguir esse perfil de universidade. O MIT é um exemplo bacana que trabalhando com... Eu cheguei a fazer esse curso que estuda... É um laboratório, né, de computação e inteligência artificial. Então, se a gente conseguir seguir isso aí, quem está assistindo, quem está ouvindo, seguir esse perfil no LinkedIn ou acompanhar a publicação de ex-alunos no YouTube em inglês, é uma boa dica. E por último, eu queria fazer recomendação de livros também. Então, o primeiro livro é o livro em inglês AI and UX, Why Artificial Intelligence Needs User Experience. Ele dá uma base muito bacana do que a gente consegue fazer em termos de experiência do usuário, mas dando um contexto, faz uma alusão histórica para a gente entender que o AI não começou com o ChatGPT. Minha segunda recomendação é o livro Design Human-Centric AI Experiences, que eu estou usando muito para criar meus princípios de design centrados no usuário. Eu recomendo também, e que é um livro muito bacana. E, se eu não me engano, essa série foi publicada a partir do ano passado, não sei se foi reeditado, então está super novo. E por último, eu recomendo o Age of Invisible Machines, que é um livro que ele vai falar sobre todo esse processo que a gente está discutindo hoje de uma forma mais ampla, sobre ecossistemas de inteligências e de automações e como isso está inserido dentro da nossa rotina, de coisas que a gente não consegue ver, literalmente, mas que a gente usa sem saber que tem uma inteligência da máquina por trás. Então, essas são minhas recomendações. E por último, e não mais importante, mesmo estando em inglês, eu recomendo que dê a chance de testar, de ler, ou pelo menos mesmo que o esforço seja hercúleo, ou mesmo que não tenha o conhecimento da língua inglesa, porque eu me recordo que quando eu comecei minha carreira, foi isso, eu tinha um professor na universidade que ele me dava artigos, eu fazia computação gráfica e todos eram em inglês, e era uma dificuldade para mim, porque na época eu não falava inglês em 2010, mas eu colocava no tradutor e estudava os textos, então isso me ajudou muito, e
meio que me estimulou a continuar a ler mais inglês, porque, inevitavelmente, as fontes são mais frescas e até ser traduzidas, a gente perde um tempo aí. Então, fica aí minha recomendação, uma oportunidade de aprendizado para a gente aí. Pô, muito bom, Marcos. Obrigado aí pelo papo, acho que foi incrível. Cara, tem muito assunto ainda pra falar sobre esse universo aí de inteligência artificial, machine learning, então com certeza eu vou te chamar novamente aí nos próximos episódios aí pra gente bater mais um papo. E fica o convite também pra quando você vier pro Brasil, a gente gravar um lá pelo Semiose, que é o outro podcast que eu faço lá com o David, que tá no YouTube. Eu acho que vai ser super legal também fazer esse de forma presencial. E, cara, deixa agora aí suas redes sociais pra galera aí, teu LinkedIn, Instagram ou qualquer outra plataforma que você queira divulgar aí pro pessoal te chamar, bater um papo, falar um pouco mais sobre esse assunto com você aí, ser curioso mais como é que você fez pra mudar de fato aí pro Canadá, porque a gente deu uma resumida aqui, mas às vezes o pessoal tem muita gente que tem vontade de mudar do país, de ir pra fora, trabalhar com isso, né, com design e tudo mais, e o pessoal às vezes tem várias dúvidas de como é que você conseguiu seu visto, como é que foi pra tirar passaporte, enfim, tem várias coisas aí. Então às vezes a galera quer te chamar, onde ela te encontra aí pela internet? Bom, vocês podem me encontrar no LinkedIn. Meu nome é Marcos Rezende. Para quem está se interessado em mudar para o Canadá, para quem já estiver aqui e for brasileiro, eu criei uma comunidade. Eu comecei do zero, né? Mas hoje a gente já tem 87 profissionais brasileiros que trabalham em Product or UX Design aqui no Canadá, ou seja, uma oportunidade de network imensa. Mas eu estou muito atuando no LinkedIn, então se procurar como Marcos Rezende, você vai me encontrar lá. Meu website é marcosrezende.com. Lá você vai encontrar um pouco dos meus estudos de caso. Nem todos, alguns estão em NDA, eu não posso divulgar, mas em resumo, alguns estão lá. Também escrevo no Medium, então artigos sobre inteligência artificial, workflow, a citação sobre o AIPIN e esse impacto. Eu tenho escrito a minha análise sobre o Google Bard, também um review por ponto de vista de UX, todos disponíveis no Medium, vocês podem mencionar lá. Inclusive um artigo que eu falo da minha experiência contando meus perrengues para começar aqui no Canadá como UX designer, também estão no Medium. Então, fica aí a minha dica, estou aberto aí para a gente trocar ideia, sempre muito disponível. Pô, valeu, Marcos. Obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer também todo mundo que segue aqui o Papo de UX, que já deixa o seu like novamente aí se você ainda não deixou o seu like neste episódio, compartilha o link com outras pessoas, divulgue a gente aí pelas redes sociais, marca eu lá no LinkedIn, Instagram, marca o Marcos também. Vai ser muito legal ouvir aí sua opinião sobre o que você achou deste episódio. A gente comenta lá depois também para você nos seus posts aí, colocando esse link do nosso episódio. E se você quiser ouvir mais sobre machine learning, inteligência artificial ou outros temas, indica para mim lá no meu Instagram, @papo de UX. Pode indicar pessoas também que você gostaria que viesse aqui no Papo de UX, que vai ser muito legal chamar essas pessoas e conversar, assim como eu conversei hoje aqui com o Marcos. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.